Eu descobri que meu pai traía minha mãe com um mendigo. Meus pais tiveram só eu de filha e eles foram casados por muitos anos. E a minha mãe, gente, ela me criou muito bem, assim. Eu fui criada por uma mãe e por uma amiga, entendeu? A minha mãe era uma amiga, a mesma pessoa. Eu tinha uma mãe e uma amiga em uma mesma pessoa. Então a gente conversava sobre tudo. E eu sempre vi o casamento dos meus pais como um casamento saudável, como um casal assim que, tipo, um casamento que qualquer pessoa gostaria de ter. Porque eles eram parceiros, companheiros e eles se respeitavam muito. Só que há um tempo atrás, eu adulta já, né? A minha mãe chegou em mim desabafando, porque como eu disse pra vocês, a gente era muito amiga e eu contava as coisas pra ela, ela contava as coisas pra mim. E ela falou que tava achando que meu pai tinha outra mulher, porque ele tava estranho com ela, ele não tava mais procurando ela na cama. E daí eu falei pra ela, mãe, você já tentou olhar o celular dele pra ver se você achou alguma coisa? Ela falou que sim, que ela tinha olhado já o celular dele de cabo a rabo e não tinha achado nada. E minha mãe chegou a questionar ele e várias vezes ele falava que não era nada, que não estava acontecendo nada. Só que meu pai, ele tinha o hábito de nos finais de semana sair com os amigos dele. Meu pai traiu a minha mãe com o mendigo, parte 2. E nos finais de semana sempre foi assim, sempre meu pai tinha hábito de sair com os amigos dele. E minha mãe não via problema nisso, ela achava saudável, cada um ter seu momento e tal, e ela não encrencava com isso. Só que ele passou a demorar mais tempo do que o comum, que antes ele chegava em casa. E daí a minha mãe passou a acreditar que esse tempo ele usava para ficar com a tal amante, que minha mãe achava que ele estava com uma amante. Só que a minha mãe, ela não queria ir atrás dele, seguir ele pra ver o que ele tava fazendo, porque ela tinha medo do que ela poderia ver. O máximo que ela fez foi mexer no celular dele, ela não encontrou nada. Mas, assim, seguir ele, ir atrás dele, ela não tinha coragem. Ela me falou que se ela pegasse alguma coisa, se ela visse ele com outra mulher, que ela não sabia se ela ia aguentar. E foi quando eu perguntei pra ela, porque a gente era muito parceira, eu falei assim, mãe, você quer que eu vá atrás disso? E ela disse que queria. E eu fui atrás. Até que chegou o dia da saidinha dele com os amigos. Nesse dia era um futebol. Porque às vezes eles faziam churrasco, entre homens, assim, entre amigos. Às vezes era futebol, às vezes eles iam andar de moto. E meu pai saiu pra ir no futebol e eu fui seguir ele. Só que eu não esperava o que eu ia encontrar, né? Meu pai traiu a minha mãe com um mendigo. E aí ele saiu para ir pro futebol. Eu segui ele. E realmente, gente, ele foi pro futebol, ficou lá tempo jogando bola. E aí eu fiquei escondidinha lá, esperando terminar o futebol. Terminou o futebol, eu esperava que ele ia rumo à casa. Eu tava com muita esperança de que aquilo era paranoia da minha mãe. Mas eu tava ali pra sanar as dúvidas da minha mãe, para ajudar ela, para ser parceira dela. Só que na volta ele fez um caminho totalmente diferente do de casa. E ele foi indo por um caminho deserto, eu estranhei muito aquilo. E era um ambiente assim que ficavam vários mendigos dormindo lá. Até que ele desceu do carro. E aí eu tava com boas esperanças ainda. Só tinha mendigo, só tinha homem mendigo deitado lá, sentado. Aí ele desceu do carro, sentou do lado de um mendigo e começou a conversar. Aí, do nada, o meu pai e o mendigo levantam do chão, que os dois estavam sentados no chão conversando. E eles foram para uma rua do lado. Uma rua, assim, bem deserta, sabe? Bem afastada. E quando eu cheguei perto, eu vi os dois tendo relações. Na hora que eu vi, eu não acreditei. Era pior do que minha mãe tava pensando. Ele não tava traindo ela com mulher, ele tava traindo ela, o que já é um erro gravíssimo, traição. Ele tava traindo ela com um mendigo. Como, gente, como isso? O meu pai traiu a minha mãe com um mendigo. E aí, quando eu olhei a cena de ele tendo relação com o mendigo, gente, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei chocada. Aí eu não fiz escândalo, nada, fiquei bem quietinha. O mendigo voltou, sentou lá no lugar que ele já estava sentado. Meu pai foi no carro, pegou a carteira, pegou um dinheiro e entregou para esse mendigo e foi embora. E eu cheguei em casa assim, transtornada, gente. Cheguei gritando, a minha mãe ficou tão nervosa que caiu a pressão dela e ela desmaiou. E meu pai ainda querendo negar
E eu gritando com ele, eu falava assim, não adianta você negar, eu vi tudo. Minha mãe desmaiou e ela não voltava. A gente teve que levar ela para o hospital. E quando ela voltou do hospital, eu expliquei para ela tudo detalhadamente de como tinha sido. Daí ele confessou e falou que ele simplesmente não sabia explicar o porquê ele tinha feito aquilo. E eu senti um nojo do meu pai. Gente, já não seria agradável eu pegar o meu pai e a minha mãe tendo relação, que são casados, que são meus pais. Agora imagina eu pegar o meu pai tendo relação com o mendigo, traindo a minha mãe. E ele passou muito tempo, a minha mãe separou dele, né, mandou ele pra fora de casa, e ele passou muito tempo correndo atrás da minha mãe, correndo atrás de mim pra tentar voltar pra casa, pra gente perdoar ele. E eu fiquei com nojo dele por muito tempo, não falava com ele, até que chegou um momento que eu voltei a falar com meu pai. E hoje eu falo com ele, eu perdoei, mas eu não esqueci, né, porque perdoar não é sofrer de amnésia.